Boa noite a todo mundo. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. E é um prazer estar aqui, né, compartilhando aí um pouquinho, né, da nossa visão e comemorando esse 1 ano aí, né, da Casa Virtual, por muitos anos que virão com certeza pela frente. Então eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Então, a gente começou esse 1 ano, né, as comemorações do Evangelho foram sendo feitas. O primeiro Evangelho que teve foi com o Ricardo Michelin. Quem não pôde participar, depois vai lá no YouTube, que tem lá, tá gravado lá, para vocês poderem ver. E o tema foi a semente, né? E aí, quando a gente vai na semente e lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para quem não conhece, é esse livro aqui. E aí, a gente vai lembrando o que seria essa semente para nós, né? Nos dias de hoje. Nada mais é que a semente foi quando Moisés estava no momento de transição, aonde, né, Jesus vem e diz que não vem destruir a lei. E aí, o que nós conhecíamos, né, o que a humanidade conhecia na época era os 10 mandamentos. Então, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorais, nem lhes rendeis culto soberano. E não tomeis em vão o nome do nosso vosso Senhor Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matarás, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem o seu servidor. Então a gente estava, né, vindo nesse advento em que Moisés tinha que ser muito mais enérgico, muito mais duro, porque naquela época as pessoas eram ainda muito truculentas, né? Se não fosse dessa forma, talvez não conseguiria se, se fazer, né, o senso de acreditar em um único Deus. E aí, essa semente, lá no Evangelho, né, ele está no capítulo 1, que é justamente onde ele vem falar, né, que não veio destruir a lei. E aí, o que acontece? O que é essa semente para nós? É quando Jesus vem na Terra e vem passar os seus ensinamentos. E lá nesse capítulo, no item 3, né, do Evangelho, diz o seguinte, que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo assim, está aí toda a lei e os profetas. Esse é o resumo que Jesus nos dá, dizendo o que é agora esses 10 mandamentos, né? Porque se a gente cumprir apenas esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao nosso próximo como a nós mesmos, está aí contida toda a lei de Deus. Só que será que a gente está conseguindo fazer isso? Será que estamos nos lembrando de fazer isso? De que ao tomar qualquer atitude que eu queira tomar, eu me coloco, se fosse comigo, eu gostaria que a pessoa me tratasse assim, que ela falasse assim comigo? Muitas vezes nós acabamos nos esquecendo disso. Então, por isso que é bom a gente sempre lembrar, né, que fomos criados simples e ignorantes, assim como a pequenez da semente. Só que aí essa semente ela tem um potencial enorme. E como que a gente vai ver esse potencial em nós mesmos? É praticando, né? É colocando esse mandamento sempre na nossa perspectiva, sempre lembrando desse mandamento de amar a Deus acima de tudo e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí ele continua dizendo, né, que Jesus ele não veio apenas ser um legislador, muito pelo contrário, né, ele veio nos ensinar. E aí ele fala que os seus ensinamentos, ele não pôde nos ensinar tudo, porque
talvez naquele momento não iríamos compreender. Se hoje, né, há mais de 2000 anos, ainda não compreendemos tudo que ele nos passou, quem dirá há 2000 anos atrás? Então, ele diz o quê? Entretanto, não disse tudo e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdade, que ele próprio declara não poder ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave a essas ideias. Não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então, esse foi a nossa semente. Quantas coisas, né, a ciência vem descobrindo que já se dizia, né, no Velho Testamento, que já se diziam os profetas, a ciência veio só nada mais do que revelar e nos ensinar o que talvez não tinha explicação. Então, essa foi a semente. E aí, a gente volta, e aí o segundo evangelho, né, que foi feito pelo Léo, foi a planta, que era o Espiritismo, o Consolador Prometido. E aí a gente vai lá, né, no o Cristo Consolador, que ele está no capítulo 6º do Evangelho. E no item 5, instruções dos espíritos, né? O espiritismo, como atinge a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Então, agora saímos aí dessa pequenez da nossa semente e estamos aí nos transformando, né, em pequenas plantinhas. E aí, no item 5, que é a instrução dos espíritos, ele vai dizer o seguinte: o espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos, né, que acima dele está Deus. E Deus, o grande, que faz germinar a planta e elevar as ondas, revelou a doutrina divina, e como um ceifeiro, reúne em feixes o bem espaçado na humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. E aí, o que o Cristo Consolador nos promete, né? Dentro da doutrina espírita, a gente veio, então, dos 10 mandamentos, e qual que é um dos mandamentos primordiais, né, que está contido no Evangelho, que Kardec traduziu aí, né, que ele escreveu, que diz o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis os segundos. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isso foi dito a Kardec pelo Espírito da Verdade em 1860. E aí eu quero convidar a todos, né, que se dizem espíritas, e a todos que têm outra religião, que estão aqui visitando a gente, né, nesse evangelho online, independente de qual seja a religião, a pergunta é: nós estamos nos amando? Será que ainda estamos brigando por rótulos, né? Ah, aquele lá é de tal igreja, então eu não converso com ele. Aquele é de tal religião, então eu não falo com ele. Aquele tem tais costumes, então eu não converso com ele. Será que é isso que Jesus veio nos ensinar? E o segundo, será que nós estamos estudando? Porque se a gente não estudar, se a gente não se instruir, e aí em todos os aspectos da nossa vida, vai ficar praticamente impossível a gente compreender os ensinamentos de Jesus. Porque através do estudo, a gente vai começar a entender o que Jesus quis dizer naquela época, qual que era o contexto, né, quando o evangelho foi escrito, qual que era o contexto das pessoas que lá habitavam
e aí a gente consegue trazer para os nossos dia a dia, para os dias atuais. E por isso que quando a gente começa a fazer esse estudo, começa a se instruir, a gente se fascina com o evangelho, porque parece que os ensinamentos de Jesus foram feitos para os dias de hoje. Mas por quê? Como Jesus falava por parábolas, né? Então, ele é atemporal. A cada momento em que a gente se encontrar, ele vai fazer sentido para a gente. E aí, o terceiro dia do evangelho, né, desse um ano, foi feito pela Thaís, aonde a gente já não é mais aquela pequena plantinha, a gente já se torna uma árvore. E aí, como que a gente vai se tornar uma árvore forte, né? É através do estudo, é através do conhecimento. E aqui eu trouxe, para quem não conhece, né, esse é o Pentateuco kardeciano. São esses 5 livros que são a base para a gente começar a estudar. Né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. Será que nós estamos estudando? E, principalmente, é muito importante também a gente ler, ter contato com o Velho Testamento e o Novo Testamento. Porque se a gente não compreender ou nem ter contato com o Novo e o Velho Testamento, muitos ensinamentos que Jesus vem nos passar, e aí, nesses livros, vão querer nos traduzir, talvez não vai fazer sentido, porque a gente não conhece a história. Então, de novo, espíritas, amai-vos, eis é o primeiro ensinamento, instruí-vos é o segundo. Então, não adianta a gente achar que a gente vai se tornar uma árvore robusta sem buscar conhecimento. Né? Não adianta a gente plantar uma semente, esperar que ela vire uma planta, que ela cresça, se a gente não regar, se a gente não adubar aquela terra, se a gente não cuidar. Então, olha só quantas coisas a gente tem que fazer para a gente ter esse tronco forte, essa fé, né, inabalável. Porque nos momentos de dificuldade é onde a nossa fé é testada. E se a gente não tem, né, essas raízes fincadas fortes no solo, muito provavelmente, né, a nossa fé ela vai, ela não vai ser tão firme. E aí a gente começa a duvidar, acha que Deus nos abandonou, acha que Jesus nos deixou de lado, e muito pelo contrário, né? Fomos nós que nos afastamos de Deus. E aí, essa árvore, né? A gente vai falar lá no capítulo 21, que reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Então, quais são os frutos, né? Que nós estamos proporcionando para o nosso próximo? E aí já vai de encontro com o nosso evangelho de hoje, que é o meu tema, né? O fruto, o verdadeiro discípulo de Jesus. E aí a gente não consegue dar bons frutos se nós formos árvores ruins. Assim como uma árvore boa não tem como ela produzir maus frutos, né? E aí, no capítulo 21, logo no primeiro item, ele fala, né? A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala o que está cheio o coração. Como está o nosso coração? Do que ele está cheio? A nossa máxima, que é o fruto que a gente tem que começar a pensar para saber se somos ou se estamos no caminho certo de nos tornar árvores que vão dar bons frutos, é a máxima da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E aí tem um alerta do Chico que eu acho muito legal, que ele diz: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido para outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Então, se a gente quer bons frutos, é necessário que a gente pratique
a caridade, que a gente faça o bem ao nosso próximo, que a gente não se esqueça disso, né? E aí, eu peguei no Livro dos Espíritos para deixar claro para a gente o que é a caridade, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886. E a resposta é o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe de todo o bem que está ao nosso alcance e o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros. Então, se a gente quer dar bons frutos, não tem outro caminho, é a caridade. E Douglas, como que eu posso aprender, né, a fazer essa caridade? Como que eu sei que eu estou dando bons frutos? Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Aí a gente vai para a pergunta 919. Conhecimento de si mesmo. E a pergunta é: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Se a gente não se conhecer, a gente não vai estar apto a prestar atenção às pessoas que estão ao nosso redor, e aí a gente não vai enxergar as oportunidades de auxiliar o nosso próximo, de praticar essa caridade. E aí a gente tem duas caridades, né? A caridade material, que é a gente conseguir, seja ajudando com dinheiro, com alimento, com roupa, e a caridade moral, que é muitas vezes a gente fazer prece pelo nosso próximo, fazer prece para nós mesmos, fazer prece para alguém que nos fez mal. Então, nós não temos mais desculpa de falar que não conseguimos fazer a caridade. Só que, se eu não me conheço, se eu não olho para mim, se eu não sei os meus limites, muito provavelmente eu não vou conseguir auxiliar o meu próximo. Então, olha a importância que é todo esse aprendizado, né, nesses 4 evangelhos que a gente fez em comemoração a um ano, que são sequências que nós todos fomos sementes plantadas por Deus, viramos plantinhas e através do seu conhecimento, dos ensinamentos de Jesus, nos tornamos árvores e agora, através da nossa caridade, através de auxiliar o nosso próximo, serão os frutos que a gente irá distribuir e que possamos ser uma árvore frondosa que distribua bons frutos. Então, não se esqueçam, fora da caridade não há salvação. Então, eu agradeço essa oportunidade, que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.